Fala, fiel, tranquilo? Aqui é a Fabiana Garrache e você tá na Rádio Coringão. Domingo agora teve a semifinal, teve jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino e deu as brabas, deu Corinthians. Por mais que o Corinthians tenha perdido esse jogo pro Palmeiras, foi um derby bastante disputado, aliás, bem sofrido, que não era pra ser, a gente já vai logo falar, né, que não era pra ser tão sofrido dessa maneira, mas corintiano, que o corintiano gosta de um sofrimento, né? E não podia ser diferente com essa semifinal, esse derby do Campeonato Brasileiro Feminino. Mas o que importa é que passamos. Estamos em mais uma final em busca do hexacampeonato brasileiro aí, em busca do 5º título seguido, consecutivo das Bravas nesse Campeonato Brasileiro. Mas bora analisar comigo como foi esse jogo então. O Corinthians, né? O Corinthians entrou com o time titular aí, né? O esperado titular de Lucas Piscinato, né? Composto pela Nicole no gol. O quarteto da defesa foi Paulinha na lateral direita dessa vez, Isabela na lateral esquerda. Tivemos Marisa e Daniela Arias, a dupla titular da zaga. No meio campo veio o Ju Ferreira, Duda Sampaio e Vicky Albuquerque. E o trio de ataque foi composto por Milene como centroavante, Gabi Portillo e Jaqueline nas pontas, alternando também bastante, mas primeiramente Gabi Portillo pela direita e Jaqueline pela esquerda. E o Corinthians começou o jogo nos primeiros 10 minutos atacando bastante, pressionando principalmente a saída de bola do Palmeiras. E eu já vou falar da escalação do Palmeiras, porque tem uma surpresa aí que a Camila Orlando preparou, que acabou dando até que bastante certo durante o jogo. Por mais que o Corinthians tenha feito um bom jogo, né? Essa surpresa da Camila Orlando foi de ter colocado a Isadora, né? No primeiro jogo em Jundiaí, ela colocou a Ingrid para sair com a bola com as duas zagueiras, como se fosse uma terceira zagueira. A Ingrid, que é uma volante, a gente conhece bem, a Ingrid já teve passagem pelo Corinthians. Então ela colocou dessa vez a Isadora, que também faz papel de volante, às vezes faz papel de zagueira também. Então ela ficou bem posta como zagueira, bem posicionada na zaga entre as duas zagueiras, fazendo ali uma terceira zagueira. Então a saída de bola foi feita pelas três, o que atrapalhou bastante essa primeira marcação do Corinthians, o que ajudou bastante o Palmeiras a se ajeitar muito mais rápido no jogo do que foi em Jundiaí. Em Jundiaí o Palmeiras demorou um pouco mais para se ajustar nessa situação do Corinthians pressionando. Dessa vez o Corinthians não teve tantas chances assim, por mais que tenha tido uma bola na trave com o cruzamento da Duda Sampaio, mas não teve tantas chances assim. Logo aos 10 minutos o Palmeiras já começou a ajeitar a saída de bola e já saiu melhor, com mais qualidade. E assim, no primeiro tempo, assim, o Palmeiras já saiu na frente com um gol logo ao início do jogo, que preocupou bastante a torcida, que lotou o Canindé. Mas a torcida não parou de cantar um só minuto, como a gente conhece, a fiel torcida sempre acompanha o Corinthians onde o Corinthians estiver, né? Então o Corinthians começou pressionando bastante, mas o Palmeiras logo se ajeitou e o jogo ficou mais no meio campo, o Palmeiras dominando o meio de campo, como era de se esperar. O Palmeiras que precisava aí sair com uma vitória de pelo menos 2 gols de diferença, né? Já que o Corinthians ganhou de 3-1, um placar de 3-1 lá em Jundiaí, a vida do Palmeiras não era fácil, né? O Palmeiras nunca ganhou do Corinthians desde que o Corinthians voltou aí ao futebol feminino. O Palmeiras nunca ganhou do Corinthians com uma diferença de 2 gols, que era o que o Palmeiras precisava. Então o Corinthians parecia bem se preservando as suas jogadoras para uma eventual final que acabou sendo esperada aí, né? E o Palmeiras pressionando bastante. Então logo conseguiu o primeiro gol, o que deixou o Corinthians um pouco abalado nos primeiros minutos pós-gol do Palmeiras. Mas logo o Corinthians já colocou a bola no chão e tentou tocar a bola, mas nesse jogo foi marcado principalmente também por uma saída de bola mais complicada. Mas o Corinthians, quando colocou a bola no chão, conseguiu. E numa jogada errada do Palmeiras, ainda no primeiro tempo, numa posse de bola errada do Palmeiras, uma saída de bola,
Palmeiras entregou a bola pro Corinthians, a Milene achou a Duda Sampaio livre ali na frente da área. As zagueiras do Palmeiras comeram bola ali mesmo, então deixaram a Duda Sampaio na frente da área. E a Duda Sampaio é muito perigosa nessas bolas de média e longa distância e acertou um chutaço. Foi um gol muito bonito da Duda Sampaio, foi um gol espetacular mesmo, assim, quem tava no estádio viu, realmente foi um gol espetacular. E a partir daí teve a parada para hidratação e após esse gol do Corinthians, o jogo amornou, ficou um jogo mais de meio de campo, sem grandes chances de ambas as equipes, e assim foram para o intervalo com 1-1 no placar. Esse 1-1 só seria mudado, aliás, no final do jogo, na etapa final, no finalzinho do jogo. Então os dois times voltaram a campo no segundo tempo com placar igual. E assim o jogo ficou morno no segundo tempo, mas o segundo tempo teve uma peculiaridade. Mais pro meio do segundo tempo, na metade do segundo tempo, o Corinthians começou a baixar um pouco suas linhas e deixar o Palmeiras ficar um pouco mais com a bola. Coisa que a gente não vê muito desse time do Corinthians, né? Que é deixar o outro time ter mais a posse de bola, não reter tanto a bola assim. Mas o Corinthians parecia mais se preservando a integridade física das suas jogadoras, preservando a energia também, porque fazia muito calor, fez muito calor nesse domingo lá em São Paulo. As jogadoras realmente sentiram, se a gente que estava fora do campo sem jogar já sentia um calor extremo, as jogadoras também sentiam muito calor. Então, o que deu pra ver no Corinthians mesmo era as jogadoras se preservando a corrida, preservando a energia e realmente, assim, se preservando também para uma final, né? Porque logo o Corinthians se via ali naquele momento passando por uma eventual final, então o Corinthians se preservou bastante. Então, nesse segundo tempo, até na metade, o Corinthians baixa suas linhas e joga num possível contra-ataque, que olha, saiu, hein? Pelo menos 3 grandes chances do Corinthians, que foram chances claras de gol. Teve uma com a Milene, que ela chutou para fora, ali na marca do pênalti, ela chutou para fora, então assim, foram 3 grandes chances de gols, realmente, 2 a goleira Natasha realmente pegou, mas uma a Milene chutou para fora, e são coisas do futebol, mas são coisas que tem que ser ajustadas para que não ocorra mais, porque o Corinthians tomou o gol, mas podia ser um jogo em que o Corinthians só pudesse ter empatado ou só pudesse ter perdido um gol, então é uma coisa mais perigosa. É uma coisa que você tem que fazer o gol para ajudar o time, tem que fazer o gol e tem que mudar o placar, porque senão muitas vezes é muito perigoso deixar para o final do jogo, e o final do jogo eletrizante. Então foi muito perigoso esses ataques do Corinthians, e para os próximos jogos ajustar isso, essa finalização, esse último lance, esse último terço do campo, ajustar para realmente mudar o placar e não deixar passar sufoco no final do jogo. Então o Corinthians, assim, nesse baixar de linhas e saída no contra-ataque, conseguiu muitas chances de gol e muitas chances perto do gol, no último terço do campo ali, porque o Palmeiras pressionava muito e a linha de zaga do Palmeiras adiantava bastante. Então, como a gente estava com jogadores mais velozes lá na frente, principalmente com a Milene, que é mais móvel, a Jennifer, aliás, a Gabi Portillo e a Jaqueline, que são mais velozes, então elas ganhavam muitas vezes das zagueiras, que ficavam mais postadas, adiantadas, e muitas vezes saíam cara a cara com a Natasha, ou ganhavam na corrida e obrigavam a zagueira a fazer um corte mais brusco. Então, nesse sentido, pareceu que era mais natural numa tática do Pizzinatto. E se a gente olhar um histórico do Lucas Pizzinatto no Inter e no São Paulo, essa tática sai mais natural, soa melhor para um time do Lucas Pizzinatto. Talvez não soe melhor para um time do Corinthians, né? Se a gente for ver o histórico do Corinthians, de ter mais a bola, de reter o jogo, de saber ritmar o jogo. Então talvez não seja do costume do torcedor ver esse tipo de jogada, mas funcionou, só faltou o gol.
E é nisso que a gente fala que quem não faz, toma. No final da partida, numa bobeada da defesa ali, num passe que entra, a jogadora do Palmeiras consegue cruzar a bola para dentro da área e elas conseguem mais um gol e o Corinthians perde o jogo, mas leva a classificação. E desse jogo a gente leva algumas lições. Algumas lições, será que, alguns pensamentos, uns questionamentos, será que esse time de Lucas Piscinato deveria, fora de casa, dentro de casa, jogar baixando as linhas, recuando, jogando no contra-ataque para aproveitar principalmente a velocidade das jogadoras, o passe de Vicky Albuquerque, o passe de Duda Sampaio, o chute de média e longa distância, mas também as infiltrações, principalmente se você tem uma linha de zaga postada mais adiantada, que foi o que Lucas Piscinato usou no Inter contra esse mesmo Corinthians. Como o Corinthians jogava com as linhas adiantadas de zaga, ele utilizou principalmente Priscila e Belém aqui nas costas das zagueiras do Corinthians e funcionou muito bem, quase que não passamos na Libertadores da temporada passada. Mas então fica aí o questionamento, seria esse o mais natural, a mais natural tática, esquema de Lucas Piscinato? Seria essa a melhor forma de um time comandado por Lucas Piscinato jogar? Ou o Corinthians precisa, o Lucas Piscinato precisa se adequar a esse time do Corinthians que gosta de posse de bola, que gosta de tocar a bola e aproximar suas jogadoras, movimentar melhor as jogadas, ter mais tática, mais objetividade, ter mais movimentação no jogo, para priorizar primeiramente o toque de bola e a progressão com a bola. Então a gente fica com esse questionamento. Talvez fora de casa seja bom um time que saia muito bem pro contra-ataque, como o Corinthians saiu nesse último derby. Mas também em casa a gente tem que preservar a posse de bola, sim, saber jogar com a bola e saber aproximar as jogadoras, porque o Corinthians tem qualidade para fazer isso, tem qualidade para sair com a bola e progredir com a bola. Então talvez você precise ver que você precisa de várias táticas diferentes. Com a bola, talvez em casa, sem a bola, talvez fora de casa, porque o adversário precisa garantir um resultado, porque é o Corinthians. Não adianta o adversário ficar esperando decidir em casa, não adianta o adversário ficar esperando o Corinthians vir, porque muitas vezes não há segunda chance. E o Corinthians resta não dar segunda chance para o adversário também, não perder tantos gols, não perder tantos ataques, não perder tantas chances. Então saímos desse derby, saímos com essa classificação, muito boa classificação, aliás. O Corinthians vai em busca aí do seu 5º título consecutivo e esperamos muito que estaremos lá e esperamos muito que o Corinthians leve mais um Brasileirão feminino. E é isso, é nóis. Segue aí a gente em todas as redes sociais, viu? Eu tô vendo, dá o joinha, segue a gente em todas as redes sociais. Instagram, YouTube, youtube.com/Rádio Coringão. Bota aí no Instagram Rádio Coringão também. É nóis, vai Corinthians!